nunca fui uma pessoa de acreditar em coisas sobrenaturais. Pelo menos, não até as noites começarem a parecer mais perigosas do que os dias. Sempre fui sonâmbulo, desde criança, mas nunca achei que isso fosse algo além de um comportamento estranho que meu corpo insistia em repetir. Meus pais já me encontraram dormindo em lugares inusitados, como na sala, no banheiro e até mesmo do lado de fora do apartamento. Mas, apesar disso, nada nunca havia me feito sentir medo de verdade. Até aquela noite. Eu não sei exatamente o que me acordou. Um arrepio percorreu minha espinha, como se um vento gélido tivesse passado por mim. Abri os olhos devagar e senti minha garganta seca. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca do poste da rua que atravessava a fresta da cortina. Tudo parecia normal, mas eu sentia um peso no peito, uma sensação de inquietação que não fazia sentido. Me virei de lado, tentando ignorar a sensação, e olhei para o relógio na parede. 2h47 da manhã. Soltei um suspiro e tentei relaxar. Mas, no instante em que apoiei a mão na cama para me ajeitar, algo completamente absurdo aconteceu. O som veio primeiro. Um ruído estranho, metálico, ecoando pelo quarto. Parecia algo caindo do teto. Então, de repente, algo bateu contra o meu braço. Pequeno, frio. Antes que eu pudesse entender, outro objeto atingiu minha testa. E, então, mais um. Pregos. Pregos estavam caindo do teto, como uma chuva macabra, ricocheteando pelo chão, pela cama, pelo meu corpo. Eu congelei, sem conseguir reagir no primeiro instante, até que um deles caiu perto do meu olho e eu me encolhi instintivamente. O medo explodiu dentro de mim. Eu me levantei num pulo, tentando entender o que estava acontecendo. O som dos pregos atingindo o chão era enlouquecedor. Meu coração disparou enquanto eu usava o travesseiro para tentar me proteger, sentindo o peso daqueles pequenos objetos baterem contra mim. Meu primeiro instinto foi gritar: "Mãe! Mãe!" Minha voz saiu rouca, desesperada. Eu não sabia o que fazer. Como aquilo era possível? Como pregos estavam simplesmente caindo do nada no meu quarto. Os segundos se arrastaram como se o tempo estivesse distorcido. O som dos pregos parecia preencher o ambiente inteiro, ecoando de forma impossível. Meu quarto não era grande, mas a sensação que eu tinha era de que o teto estava infinito, derramando aqueles malditos pregos sobre mim sem parar. Então, a porta foi aberta bruscamente. Minha mãe entrou esbaforida, os olhos arregalados. O que foi? O que aconteceu? Eu ainda me encolhia na cama, segurando o travesseiro como se minha vida dependesse daquilo. Mas os pregos haviam sumido. A única coisa que se ouvia agora era minha respiração acelerada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe me olhava confusa, e eu olhava ao redor, tentando encontrar qualquer vestígio do que havia acontecido. Mas o chão estava limpo. O colchão estava intacto. Nada estava fora do lugar. Tinha pregos. Eu gaguejei, apontando para o teto, minha voz tremendo. Minha mãe franziu a testa. Pregos. Eu balancei a cabeça, tentando juntar os pensamentos. Sim, eu o senti. Eles me acertaram. Eu podia jurar que ainda sentia a dor fraca onde eles haviam me atingido. Mas não havia nenhum sinal deles ali. Nenhuma marca, nada. Minha mãe se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Você estava tendo um pesadelo. Não era um pesadelo. Rebati.
minha voz mais alta do que eu pretendia. Ela suspirou e sentou ao meu lado na cama. Olha, eu já te vi tendo crises de sonambulismo antes. Você já se assustou antes. Talvez tenha sido um episódio parecido. Eu queria acreditar nisso. Queria mesmo. Mas aquilo não tinha sido só um susto qualquer. Eu senti os pregos. Eu ouvi o som deles. Eles estavam lá. Você quer que eu fique aqui até você dormir? Minha mãe perguntou, tentando me acalmar. Eu neguei com a cabeça. Mesmo apavorado, eu sabia que não ia conseguir dormir tão cedo. Ela me lançou um olhar preocupado antes de se levantar e sair do quarto, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali, sozinho, encarando o teto, tentando entender. Eu sabia que pregos não caem do nada, mas, ao mesmo tempo, eu sabia o que tinha acontecido. Eu tinha sentido aquilo. E esse foi o meu maior problema naquela noite. Por quê? Se eu não estava ficando louco, então algo realmente estava ali comigo. 1. Depois daquela noite, algo mudou. Não foi apenas a sensação incômoda de que eu tinha presenciado algo impossível. Não era só o fato de que eu sabia que os pregos haviam caído do teto, mas ninguém mais acreditava em mim. Era mais do que isso. Meu quarto nunca mais pareceu o mesmo. Durante o dia, tudo parecia normal. Meus pais agiam como sempre. Minha rotina seguia igual. Mas, assim que o sol se punha, uma sensação estranha tomava conta do ambiente. Como se o próprio ar estivesse mais pesado. Noites se passaram e eu tentei me convencer de que minha mãe estava certa. Talvez tivesse sido um episódio de sonambulismo misturado com um pesadelo. Talvez minha mente tivesse pregado uma peça em mim. Mas, lá no fundo, uma parte de mim sabia que não era isso. E então veio a noite em que tudo piorou. Eu estava deitado, olhando para o teto escuro do meu quarto. Não conseguia dormir. Já passava das 2 da manhã e, a cada minuto, o silêncio parecia mais denso, mais sufocante. Eu fechava os olhos, mas a inquietação no peito me impedia de relaxar. Foi quando ouvi toque, toque, toque. Um som seco, vindo da porta do meu quarto. Minha respiração ficou presa na garganta. Minha primeira reação foi ignorar. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Mas, então, o som se repetiu. Toque, toque, toque. 3 batidas. Rígidas. Precisas. Sentei na cama, meu coração martelando contra as costelas. Não fazia sentido. Meus pais estavam dormindo. Quem bateria na porta do meu quarto no meio da madrugada? Uai! Minha voz saiu baixa, hesitante. Nenhuma resposta. A escuridão do quarto parecia se estender para além da porta, como se o corredor inteiro estivesse envolto em algo que eu não conseguia enxergar. Engoli em seco. Meu corpo todo parecia me implorar para não sair da cama. Mas, contra todo o instinto que gritava dentro de mim, me levantei. Com passos hesitantes, fui até a porta. Devagar, encostei o ouvido nela. Silêncio absoluto. Tentei me convencer de que tinha imaginado as batidas. Talvez tivesse sido o vento, um móvel estalando, qualquer coisa. Mas, então, algo aconteceu que tirou qualquer dúvida da minha mente. Uma sombra passou por baixo da porta. Eu vi claramente. O vão entre a madeira e o chão era pequeno, mas o suficiente para eu perceber o movimento. Algo estava parado do outro lado. Algo que se mexia de maneira estranha. Me afastei um passo,
sentindo um frio tomar conta do meu corpo inteiro. O que era aquilo? O silêncio permaneceu por segundos longos demais. Então, uma voz, baixa, sussurrada, fria. Você deixou a porta aberta ontem. Meu sangue gelou. Eu queria correr. Queria gritar. Mas meu corpo não respondia. Aquela coisa sabia. Meu coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir. Meu corpo inteiro tremia, paralisado em puro pânico. Fiquei ali, congelado, incapaz de reagir. O tempo parecia não passar. O silêncio se arrastou por segundos que pareceram horas. E, então, sem aviso algum, a maçaneta girou. O som do metal se retorcendo ecoou no quarto inteiro. Foi o suficiente para me trazer de volta ao meu corpo. Num impulso, dei 2 passos para trás, o coração disparado. A maçaneta se moveu novamente, como se alguém estivesse testando a porta. Mas eu sabia que havia trancado. Não importava. Meu medo não deixava espaço para a lógica. Eu precisava sair dali. Corri até minha cama e puxei o celular. Meus dedos tremiam tanto que eu mal conseguia desbloquear a tela. Tudo o que consegui fazer foi abrir o aplicativo de lanterna e apontar para a porta. A luz preencheu o quarto. E a sombra sumiu. A maçaneta parou de girar. O silêncio voltou. Eu fiquei ali, imóvel, ofegante, com a lanterna tremendo na minha mão. Mas não havia mais nada. Passei o resto da noite sentado na cama, abraçando meus joelhos, sem conseguir desviar o olhar da porta. A cada som mínimo, meu coração disparava de novo. O tempo parecia se arrastar, e eu não consegui fechar os olhos nem por um segundo. O sol começou a nascer. Com ele, minha coragem voltou um pouco. Ainda hesitante, me levantei e fui até a porta. Com a respiração presa, levei a mão até a maçaneta e girei devagar. A porta se abriu com facilidade. O corredor estava vazio. Nenhum som, nenhuma presença, nada. Mas, ao olhar para o chão, um detalhe fez meu estômago revirar. Pregos. 2 pequenos pregos estavam ali, exatamente na frente da minha porta. Eu os encarei por um longo tempo. Peguei um deles com dedos trêmulos. Ele era real. Frio. Metálico. Na noite anterior, os pregos haviam sumido como se nunca tivessem existido. Mas agora, eles estavam ali. Como se fosse um aviso. Algo dentro de mim dizia que isso estava longe de acabar. E eu não poderia ignorar mais. Depois daquela noite, eu não fui mais o mesmo. Passei o dia inteiro em um estado de torpor, incapaz de focar em qualquer coisa. Meus pais perceberam minha estranheza, mas eu não conseguia explicar. Como contar a eles o que aconteceu? Dizer que alguém, ou algo, bateu na minha porta de madrugada e deixou pregos no chão? Eles iam rir. Ou pior, iam me mandar para um psiquiatra. Então, engoli tudo sozinho. Mas, à medida que o dia foi passando, uma certeza foi crescendo dentro de mim. Eu precisava evitar dormir. Não queria correr o risco de acordar no meio da noite e encontrar seja lá o que for que estava me observando. Então, fiz de tudo para me manter acordado. Café, televisão, até vídeos idiotas no celular. Mas o corpo humano tem limites. E o meu estava prestes a quebrar. Eram 3h43 da manhã quando o sono finalmente me venceu. A última coisa que lembro antes de apagar foi minha cabeça pesando contra o travesseiro e a sensação de que alguém estava me olhando da porta.
Então, tudo ficou escuro. Por um tempo, não houve nada. Apenas um vazio silencioso. Nenhuma imagem, nenhum som. Mas, de repente, eu estava ali de novo. No meu quarto. Mas algo estava estranho. A primeira coisa que percebi foi a luz. O abajur estava ligado, lançando um brilho fraco, amarelado. Mas esse não era o problema. O problema era a atmosfera. O quarto não parecia meu. O ar estava denso, quase como se eu estivesse dentro de um lugar fechado há muito tempo, onde ninguém mais respirava. As sombras nas paredes eram escuras demais, mais do que deveriam ser. E então, vi a porta. Ela estava entreaberta. Um vão pequeno o suficiente para não conseguir ver o que havia do outro lado, mas grande o bastante para sentir que havia algo ali. Meu peito apertou. Um instinto primitivo gritou dentro de mim para não me mexer. Mas foi quando eu percebi a coisa mais errada de todas. Eu estava em pé, não deitado na cama, como deveria estar, não acordando do sono, apenas ali, parado no meio do quarto, como se eu já estivesse assim há muito tempo. O que diabos estava acontecendo? Eu não sabia se era um sonho, mas algo dentro de mim dizia que não era só isso. Meu corpo estava tenso. Minhas mãos estavam fechadas em punhos ao lado do corpo. Eu queria me mexer, queria correr, mas era como se algo invisível me segurasse ali. Foi então que a porta começou a se abrir. Bem devagar, centímetro por centímetro. O som das dobradiças ecoou no silêncio. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Então, eu vi. A primeira coisa que notei foram os pés. Pés descalços, pálidos, sujos. Eles surgiram na beira da porta, parados por um segundo longo demais. E, então, a coisa se moveu. O corpo magro deslizou para dentro do quarto, sem pressa. O pescoço era torto. O rosto estava escondido na sombra. Mas eu sentia os olhos. A sensação de ser observado era esmagadora. A figura parou a poucos metros de mim. Então, devagar, abriu a boca. O som que saiu foi um sussurro, baixo e arrastado. Você trancou a porta hoje. Meus pulmões travaram. De repente, minha mente se inundou com lembranças daquela última noite. As batidas, a sombra, a voz, os pregos no chão. Aquela coisa sabia. Aquela coisa estava lá ontem. Eu queria responder. Queria gritar. Mas a única coisa que consegui fazer foi abrir a boca em um som engasgado. Foi o suficiente. O rosto da coisa se inclinou para o lado de um jeito estranho, como se estivesse analisando minha reação. E então, num piscar de olhos, ela avançou. A última coisa que vi foi aquela boca se abrindo demais. Um buraco negro, fundo, onde não deveria haver nada. Então, escuridão. Acordei de um salto. Minha respiração saía curta e irregular. Meu coração batia tão rápido que doía. A primeira coisa que fiz foi olhar para a porta. Fechada. A maçaneta no mesmo lugar. Nenhuma sombra. Nenhum som. Olhei para o celular. 3h43 da manhã. Exatamente o horário em que tinha dormido. Mas, quando olhei para o chão, meu corpo todo travou. Porque, bem ali, ao lado da minha cama, estavam 3 pequenos pregos, colocados em linha reta, como se fossem um aviso. Eu não dormi mais naquela noite. Fiquei sentado na cama, encarando aqueles 3 pregos no chão,
tentando encontrar uma explicação racional para tudo aquilo. Mas não havia. Porque, no fundo, eu sabia. Aquilo não foi um sonho. A coisa que vi no meu quarto, ela era real. O relógio do celular marcava 4h27 da manhã quando decidi sair do quarto. Precisava de um copo d'água, qualquer coisa que me ajudasse a voltar para a realidade. Levantei devagar, sentindo cada músculo do meu corpo tenso. Cruzei o corredor, tentando não olhar para os cantos escuros. A casa estava em silêncio absoluto. Quando cheguei na cozinha, abri a geladeira e bebi direto da garrafa. Mas, no instante em que fechei a porta, meu corpo congelou. O som veio do corredor. Um barulho suave. A maçaneta da porta do meu quarto girando sozinha. Meus pulmões travaram. A casa estava completamente trancada. Eu tinha certeza disso. Então, quem estava mexendo na minha porta? A resposta veio rápido. A madeira rangeu quando a porta do meu quarto se abriu sozinha. Um estalo ecoou pelo corredor. E, no mesmo instante, as luzes piscaram. Um terror frio percorreu minha espinha. Segurei firme a garrafa de água, como se aquilo pudesse me proteger de seja lá o que estivesse ali. E então, eu vi. Na penumbra do corredor, um vulto escuro passou rápido da porta do meu quarto para o outro cômodo. Eu senti o chão sumir. Meu instinto gritava para eu correr. Mas correr para onde? Estava sozinho. A única coisa entre mim e seja lá o que fosse aquilo era um espaço vazio. O ar ficou pesado. Um cheiro estranho invadiu minhas narinas, uma mistura de ferrugem e umidade. Então, a porta do outro cômodo começou a se abrir devagar. Lentamente, como se a coisa quisesse que eu visse. Foi quando eu finalmente me mexi. Joguei a garrafa na pia e corri para o quarto dos meus pais. Abri a porta de um tranco e entrei sem nem pensar. Minha mãe se assustou com o barulho. O que foi? Ela perguntou, sonolenta. Eu não conseguia falar. Minha respiração saía curta e desesperada. Tem alguém na casa? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Meu pai, agora desperto, se levantou num pulo. O quê? Alguém abriu minha porta. Eu sabia que era loucura, mas eu também sabia que era verdade. Meu pai não hesitou. Pegou um bastão de beisebol que mantinha atrás da porta e saiu pelo corredor. Fiquei ali, parado, minha mãe segurando meu braço com força. Ouvimos os passos dele indo de cômodo em cômodo, abrindo portas, verificando. Demorou o que pareceram horas, mas então ele voltou. Não tem ninguém aqui. Olhei para ele, desesperado. Pai, eu juro. Ele respirou fundo, esfregando o rosto. Você deve ter sonhado. Aquilo me atingiu como um soco. Eu queria gritar que não foi um sonho, mas algo me impediu. Talvez tenha sido o olhar da minha mãe, preocupado, mas carregado daquela compaixão que só se tem por quem não está bem da cabeça. Talvez tenha sido o medo de que, se insistisse demais, acabasse convencendo a mim mesmo de que eu estava louco. Então, engoli tudo e voltei para o meu quarto. Mas o que aconteceu naquela noite não ficou para trás. Nos dias seguintes, a casa parecia diferente. Sons estranhos vinham do corredor de madrugada. Pequenos estalos, passos. Toda vez que passava pela porta do quarto, sentia algo me observando. E então, comecei a notar. As portas. Elas estavam sempre entreabertas.
Não importava quantas vezes eu fechasse. Se eu saísse e voltasse minutos depois, lá estavam elas. Um vão pequeno, como se alguém tivesse passado por ali. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Mas então, uma noite, decidi testar. Peguei meu celular e deixei gravando na mesinha de cabeceira antes de dormir. No dia seguinte, acordei com tudo igual. Nenhum som estranho, nenhum pesadelo. Mas quando fui revisar o vídeo, meu estômago gelou. Eram 3h37 da manhã quando a porta do meu quarto, que eu tinha fechado completamente antes de deitar, começou a se abrir sozinha. Sem nenhum som, nenhum vento. O vão foi se abrindo, devagar, até que parou. Então, a pior parte. O vídeo ficou escuro por alguns segundos. E, quando voltou, a porta estava fechada novamente, como se nada tivesse acontecido. Aquilo foi a gota d'água. Naquela noite, eu tranquei a porta do quarto à chave. Pela primeira vez em anos, dormi com a sensação de que estava seguro. Mas, quando acordei de madrugada, o sangue sumiu do meu rosto. Porque, ali, no escuro, o primeiro som que ouvi foi um clique. A chave girando na fechadura. E a porta do meu quarto se abrindo sozinha. Naquele instante, meu corpo congelou. A chave girando sozinha na fechadura. O barulho metálico ecoando pelo quarto escuro. Eu queria acreditar que estava sonhando, mas a sensação era real demais. O pânico subiu pelo meu peito como fogo. O trinco estalou. E então, a porta começou a se abrir lentamente, rangendo a cada centímetro. A escuridão do corredor parecia mais densa, como se algo estivesse ali, parado, apenas me observando. Meu corpo inteiro tremia. Eu não podia me mexer. Minha respiração ficou presa na garganta. A porta continuava abrindo, centímetro por centímetro, até formar um vão grande o suficiente para que alguém pudesse entrar. Eu não sabia o que era pior, ver alguma coisa ali, ou a ideia de que talvez eu não conseguisse ver nada. A luz do poste lá fora jogava sombras no chão. E então, algo se moveu. Um pé descalço cruzou o limiar da porta. Não era um pé humano. A pele era pálida, acinzentada, quase translúcida. Dedos compridos, deformados, como se tivessem sido quebrados e mal curados. Meu coração batia descontrolado. Aquilo não podia estar acontecendo. Mas estava. O pé avançou um pouco mais. Eu senti um cheiro estranho no ar. Podre. Úmido. O chão rangeu quando algo deu um passo para dentro do quarto. Então, silêncio. Por um instante, nada aconteceu. Até que a porta se fechou com um estrondo. Eu me joguei para trás na cama, esmagando meu corpo contra a cabeceira. O quarto ficou escuro como breu. Meu peito subia e descia rápido. Ouvia minha própria respiração ofegante, o som do sangue pulsando no meu ouvido. Mas, no meio daquele silêncio, um som se destacou. Uma respiração, que não era a minha. Era baixa, gutural, pesada. Eu sentia o ar se mover no ambiente. Aquilo estava dentro do meu quarto. E estava perto. Muito perto. Meus olhos se ajustaram ao escuro. Entre as sombras, vi algo parado no canto do quarto. Alto. Magro. Contorcido. A silhueta era esquisita. Os ombros encurvados. O pescoço inclinado como se estivesse me observando. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. A coisa ficou ali,
imóvel, por longos segundos, até que começou a se mover, devagar, arrastando os pés pelo chão, vindo em minha direção. Eu quis gritar, quis correr, mas meu corpo simplesmente não respondia. A criatura se aproximou mais. E então, sussurrou algo. Uma voz baixa, rouca, inumana. Eu não entendi, mas a sensação que percorreu meu corpo foi de um frio absoluto. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram. A coisa estava a poucos centímetros da minha cama. Foi quando a luz do poste do lado de fora brilhou um pouco mais forte. E, por um segundo, eu vi o rosto daquela coisa. Não tinha olhos. A pele era fina, esticada sobre os ossos, como um cadáver seco. A boca, ela estava aberta, como se tentasse gritar, mas nenhum som saía. Então, ela desapareceu. Acordei horas depois, quando o sol já iluminava o quarto. Eu estava suando frio. Meu corpo inteiro doía. Mas o pior foi olhar para a porta. Ela estava fechada e trancada. A chave ainda estava na fechadura, exatamente como eu tinha deixado antes de dormir. Mas eu sabia. Alguém, ou algo, esteve ali. E não era a primeira vez. Naquela manhã, tomei uma decisão. Peguei minhas coisas e fui embora. Saí da casa dos meus pais. Não podia mais ficar ali. Desde aquele dia, nunca mais voltei a dormir naquele quarto. Mas, às vezes, quando estou sozinho, em algum lugar silencioso, ainda sinto aquela presença. Ainda ouço aquela respiração. Ainda vejo portas se abrindo sozinhas. E eu sei que aquilo nunca realmente foi embora.